Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, 7 dicas na hora de você montar a laje. Tá interessado em saber quais são essas dicas? Então bora comigo pro vídeo. Primeira dica, pessoal. Na hora de montar a laje, você deve montar a laje engastada e não a laje simplesmente apoiada. O que é a laje engastada? É a laje que fica dentro da viga. Então você enche a viga faltando 10 centímetros em cima, justamente para que os trilhos da laje entrem dentro dessa viga e seja concretado junto com a viga, tá? Para que isso? Para que futuramente não venha rachar por fora a parede. Porque o que acontece? A laje trabalha, normal, né? Que a laje vai trabalhar, você vai ter peso, vai ter esforço ali, então a laje está trabalhando, ela pega, se não tiver engastado na viga, ela racha pelo lado de fora, né, da estrutura da casa. Dica número 2, o tamanho do vão livre. O que é o vão livre? É esse espaço que eu tenho de apoio de uma viga a outra, uma parede. Essa laje mais comum, que é a H8, que ela tem 8 centímetros, né, de altura, até a altura da tela, com mais 4 centímetros de capa de cobertura, ela vai ter 12 centímetros de altura. Então esse tipo de laje aqui, o máximo que eu consigo é 3 metros. Eu consigo vencer espaço maior do que 3 metros, eu tenho que colocar reforço nessa laje. A ferragem desse trilho ali em cima é exatamente esses dois ferrinhos aqui embaixo, que é ferro de 5 milímetros. Para que eu consiga vencer mais que 3 metros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar barras de ferro aqui, tá? No caso eu colocaria mais duas barras de 8 milímetros aqui embaixo. Aí eu conseguiria vencer aí até 3,50 m, 3,80 m, tá? Laje de 4 metros já não é uma laje muito indicada se eu utilizar esse tipo de trelice, que é H8. Não sei por que é H8, porque ela tem 8 centímetros aqui de altura, tá? Daqui até aqui. E quando ela tá cheia, ela tem 12 centímetros. Então, para esse tipo de laje aqui, 4 metros já é o limite mesmo dela chegar a isso. Então, você teria que colocar, em vez de colocar 2 ferros 8, você colocaria 2 barrinhas de ferro de 10 milímetros. Dica de número 3. Escoramento, tá? Sempre opte em usar um escoramento de boa qualidade. Um dos melhores escoramentos que nós temos hoje é esse tipo de escora aqui, né? Que é uma escora de ferro, que ela vai ter uma resistência boa de carga e eu consigo ajustar, né? Então, rapidamente aqui, eu consigo subir se eu precisar ajustar mais essa laje. Na hora de eu dar a conta flecha nessa laje, caso você queira saber o que é conta flecha, vou deixar o link na descrição desse vídeo também, ó. O vídeo está completinho. Então, na hora de eu colocar a minha conta flecha, é muito mais simples com esse tipo de estronca. Obviamente que você pode utilizar também escoras de madeira, tá? Mas o que é que eu tenho que atentar? O espaçamento, tá? Então, esse espaçamento entre as escoras aqui, né, que eu vejo os trilhos estão nesse sentido. Quando os trilhos estão nesse sentido, eu coloco, né, as madeiras em cima aqui nesse sentido. E aí eu coloco no máximo 1 metro. Na hora de eu fazer a concretagem, a trelice, né, esses trilhos aqui em cima, eles vão aguentar no máximo de distância de 1 metro. Então, nesse caso aqui eu tenho 3 metros, então 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Então, se atente a nunca colocar muito distante. Tem pessoas que às vezes colocam o escoramento um pouco mais distante, a 1,5 m. Então, na hora que você concreta a laje, vai embarrigar, né? Ela vai ficar cheia de ondulações. Para que essa laje não fique cheia de ondulações, sempre coloque no máximo 1 metro. E nesse sentido, eu procuro colocar também 1 metro, tá? Mas isso aqui vai depender da madeira que você está utilizando aqui em cima. Nesse caso aqui eu estou utilizando um barrote de maçaranduba de 5 centímetros por 5 centímetros. Então eu consigo sim colocar a 1 metro, às vezes até 1,10 m, utilizando por exemplo uma madeira mais grossa, mais maciça ainda, eu poderia sim avançar até 1,5 m, tá? Mais do que isso já é muito difícil. Se eu utilizasse também uma longarina aqui de ferro, eu conseguiria vencer ainda áreas maiores. Outra questão é o pé da escora. Em que eu estou apoiando? Quando eu estou colocando um laje de concreto em cima de outra laje, então não tem um problema porque eu estou apoiando uma coisa firme. Mas como eu estou, nesse caso aqui, que eu estou trabalhando, que é em cima de um aterro, primeiro passo, eu tenho que aterrar bem esse aterro para que ele consiga suportar o peso dessa escora. Segundo, eu colocar uma madeira, né, uma madeirazinha ali de uns 20, 40 centímetros, tá? Ela dissipar essa tensão, essa carga que você está colocando em cima dessa escora, tá bom? Então, se atente sempre a ter um bom escoramento. Eu já vi acidente em laje justamente por não ter sido feito um bom escoramento. E essas escoras, na hora de fazer, antes de fazer a concretagem, você deve prender elas lá em cima da madeira, deixar elas tudo presinhas, né? Porque às vezes elas podem sair do canto, porque como não tem o peso ainda, depois você bota o peso, elas não saem. Mas enquanto você não coloca o peso, pode acontecer de alguma escora dessa cair, então se atente sempre a deixar bem presa. Dica de número 4, ferragem de distribuição. O que é a ferragem de distribuição? É aquela tela que você coloca em cima da laje, por cima dos trilhos. Essa tela, ela deve ter no máximo a distância de 20 centímetros por 20 centímetros. Ela deve ser uma malha, tá? Tipo uma tela, tá bom? Você pode utilizar barra solta, sim, mas se você coloca barra solta, você coloca nesse sentido e nesse sentido, cruzando, formando uma tela. Aqui nessas lajes nós utilizamos a tela de 15 por 15 no ferro 4.2. A gente considera ser melhor, porque 20 por 20 ela já fica muito distante, seria muito limite. Já 5
15 por 15 ela fica num tamanho interessante. E se for uma laje com cargas maiores, que você tem excesso de carga, a 10 por 10 ainda é um pouco melhor. Então se atente a utilizar uma tela boa, tá? Nessas especificações. E principalmente, use a tela, use a ferragem. Eu já vi profissionais que para economizar simplesmente colocam os trilhos nesse sentido. E aí eles jogam somente umas barras de ferro 5 ali a cada metro, tá? De distância de uma para outra, e isso não funciona, tá? A função daquela ferragem que vai por cima do trilho, ela é dissipar as tensões daquela região ali. Então, no máximo, 20 centímetros, 15 centímetros, o ideal ali entre 15 centímetros fica melhor. Dica de número 5, capa de cobertura. O que é a capa de cobertura? É aquele concreto que vai acima dos trilhos. Aquela capa ali, o mínimo tem que ser 4 centímetros, não pode ser na laje com menos de 4 centímetros, que é mais ou menos isso aqui. Tem algumas ocasiões em que a laje é mais carregada, você tem mais carga nessa laje, que ela chega até 6 centímetros, tá? Mas aí vai depender do cálculo, mas o mínimo é 4 centímetros, e 4 centímetros atende a maioria das obras, tipo casa, né, onde você tem uma laje de um quarto, uma sala, 4 centímetros é o ideal. Às vezes, alguns profissionais, para querer economizar o concreto, ele acaba botando 3 centímetros. Isso é muito perigoso, porque você diminui, né, a resistência dessa laje, porque você precisa de uma capa de compressão ali em cima, justamente no mínimo 4 centímetros, ok? Então, se atente a essa altura do concreto e deve realmente ter os 4 centímetros em toda a laje, né? Às vezes a pessoa não se atenta e aí ela bota 4 centímetros no canto, aí no outro bota 5, no outro bota 3, bota 2, então se atente para que essa capa ela seja linear em toda a laje. Dica de número 6, passar os eletrodutos ou conduíte, tá? Uma etapa muito importante na hora da montagem da laje é você passar todos os eletrodutos necessários, porque depois que você concretar para passar eletroduto, não tem como. Tá? Às vezes a pessoa não se atenta ao projeto elétrico e aí ela passa só um eletroduto para aqui, outro para lá e acha que está suficiente. Mas não é bem assim. Você tem que observar o projeto elétrico, ver quantos pontos tem naquele lugar ali, justamente para você passar todos os eletrodutos necessários, para passar eletroduto de internet, de antena, para as tomadas específicas. Então, olhe bem o projeto elétrico. No nosso caso aqui, se você observar, nós temos uma grande quantidade de eletroduto espalhado nessa laje, justamente pela quantidade de pontos necessários. Então, antes de eu montar essa laje, eu me atento muito bem ao projeto elétrico para que não falte nenhum eletroduto, porque depois vai ser muita dor de cabeça para você passar um eletroduto na laje concretada. Dica de número 7, cura do concreto, a cura dessa laje. A cura do concreto, ela se dá da seguinte forma: eu manter esse concreto úmido para que ele cure e não resseque. Se eu não estiver umedecendo essa laje, colocando água, molhando essa laje, ela vai ressecar muito rápido e o concreto não vai entrar no processo de cura, ele vai entrar no processo de ressecamento, tá? Então, principalmente os 3 primeiros dias, você deve molhar essa laje pelo menos 2 vezes ao dia, justamente para que ela esteja sempre úmidazinha ali, para que o concreto não resseque ou cubra com a lona, ou até mesmo existem produtos hoje no mercado específicos para essa função, onde você aplica, depois que você faz a concretagem, aplica esse produto e ele impede que evapore essa umidade, e aí você não precisa ficar molhando. Mas caso você não esteja utilizando o produto, você deverá, pelo menos os primeiros 3 dias, você molhar essa laje 2 vezes ao dia, e levando essa cura até os 7 dias é interessante, você molhar até os 7 dias. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários, respondemos assim que possível. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.